Olá, pessoal. Edivaldo, José, mais uma vez. Estamos juntos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Já meditamos no capítulo 1, já estudamos o capítulo 1, falando da preparação para a chegada do reino de Deus. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, onde nós vamos ver a chegada do reino de Deus de fato, do modo como Jesus havia predito, como Jesus havia ensinado e os profetas também. Vamos fazer a leitura do capítulo 2 e logo em seguida faremos a nossa explanação e as nossas observações. Então, capítulo 2 diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado
e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que leitura maravilhosa, não é mesmo? Como Deus é claro em suas proposições e fiel no cumprimento de suas promessas. Então, nós temos aqui o início ou a chegada do reino de Deus. Estamos trabalhando com o início da igreja em Jerusalém. Já falamos da preparação no capítulo 1
E agora falaremos da chegada do reino de Deus no capítulo 2, a partir de Jerusalém. O texto importantíssimo nesse capítulo é justamente esse trecho que faz parte do cumprimento da profecia de Joel, que diz: "E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo", sendo esta o ensino mais importante nesse momento, porque o que Deus veio trazer através de Jesus foi a salvação para todas as pessoas. As palavras de Jesus em Marcos se cumprem nesse momento, quando ele disse: "E disse-lhes: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com poder." Essa profecia feita por Jesus se cumpre nesse momento, na vida dos apóstolos e na vida daqueles que testemunharam a sua ressurreição. O reino vai iniciar com o poder profetizado por ele. Então, nos versos de 1 a 13, é justamente esse tema que ocupa a nossa mente nesse momento: a chegada do reino de Deus com poder. O dia de Pentecoste é o dia escolhido por Deus, e os apóstolos recebem, nesse momento, o Espírito Santo. Então, nós afirmamos que o dia de Pentecostes marcou o início da chegada do reino de Deus na terra, da forma como Deus planejou, mencionado por Isaías, Miqueias, Daniel, que nós já falamos ou abordamos anteriormente. Pentecoste, vale a pena dizer, que era uma festa judaica que ocorria todos os anos, 50 dias após a Páscoa. Mas o que de fato representava esse dia, não é? Os apóstolos, eles começaram a pregar nesse momento e as profecias estão sendo cumpridas a cada momento, a cada ação de Deus. Começando com João Batista, passando pelo Messias, nosso amado Jesus, e agora na descida do Espírito Santo. No Velho Testamento, o Pentecoste é conhecida como a festa das semanas. E você pode abrir sua Bíblia depois e ler Deuteronômio 16:9. Também é chamada a festa da colheita, em Êxodo 23:16. E era uma das 3 festas anuais, onde todos os judeus do sexo masculino deveriam estar presentes. As 3 festas eram Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Essas 3 festas, consideradas e chamadas as 3 festas mais importantes no judaísmo, e os judeus deveriam estar lá uma vez por ano, pelo menos, em Jerusalém, que foi o local escolhido por Deus para ali colocar o seu nome em evidência. É por essa razão que naquele dia havia muitos judeus em Jerusalém, de várias partes do mundo. Esses judeus são os judeus da dispersão, ou que estão espalhados pelo mundo, mas que sabiam do seu compromisso e se esforçavam para honrá-lo.
Nesse momento ocorre, então, o derramamento do Espírito naquela ocasião. Eram 9 horas da manhã, ou, como diz algumas traduções, a 3ª hora do dia. E os discípulos se preparavam para participarem da festa de Pentecoste, quando repentinamente uma manifestação parecida com vento e fogo ocupou o lugar onde eles estavam reunidos, onde eles estavam aguardando o cumprimento da promessa. O texto diz que estavam todos reunidos num só lugar. Mas quem eram essas pessoas? Não é? Então, algumas pessoas vão dizer que eram os 120 que estavam reunidos em Atos 1:15, quando houve a escolha de Matias para ocupar o lugar de Judas. Mas a promessa foi para quem? Isso nós devemos, com certeza, perguntar, não é? Um pouco antes desse momento, no capítulo 1, que nós já meditamos, já estudamos, né? Nos versos de 3 a 5, nós conseguimos identificar a quem foi feita a promessa, não é? Então, primeiro, quem confirmou a promessa do Pai em 1:4? Jesus. Ele vai dar orientação aos apóstolos dizendo: permaneçam em Jerusalém, aguardem, esperem a promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Para quem foi feita a promessa? Em Atos 1:2, diz que Jesus está ensinando, orientando os apóstolos. Então, a promessa é para eles. Uma coisa importante também é quando iria ocorrer o cumprimento da promessa. Em Atos 1:5 diz que dentro de poucos dias. Ou seja, não era para daqui 100 anos, 1000 anos, não. Dentro de poucos dias. E é interessante notar que nós, agora, relendo a história, sabemos quanto era esses poucos dias que Jesus disse que faltava. Em Atos 1:5, dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E esses dias são 10 dias. Por quê? Nós sabemos que, após a Páscoa, eram contados 50 dias e ocorria o Pentecoste. Jesus ficou 40 dias na terra, após a ressurreição, Atos 1:3. E o 50º dia era o Pentecoste. Ou seja, esses poucos dias que Jesus mencionou, eram 10 dias que faltavam para o início do reino de Deus na terra, com poder. Uma coisa importante também, que a gente tem que responder, já fizemos isso no capítulo 1, é onde eles deveriam esperar o cumprimento da promessa. Jesus disse: esperem ou permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eles deveriam fazer? Esperar. Esperar quer dizer confiar que Deus vai cumprir aquilo que ele falou. E por que eles deveriam esperar? Simples, porque Jesus ordenou. E se eles quisessem realmente obter aquilo que fora prometido, deveriam obedecer à palavra de Jesus. Pense quando Deus mandou Noé construir a arca. Deus disse: faça de madeira de cipreste. Se Noé tivesse feito de outro tipo de madeira, não tivesse obedecido, o que teria acontecido com a arca? Certamente teria afundado. Mas o texto bíblico faz questão de dizer que Noé fez de acordo com o que foi ordenado a ele.
ele obedeceu, ele seguiu as instruções. E aqui os apóstolos estão fazendo o mesmo. A demonstração de Deus para chamar a atenção das pessoas, dos que ali estavam, se deu através de um som, como de um vento muito forte. Isso significa que foi algo ouvido fisicamente. Ou seja, não dava para negar. E viram o que parecia línguas de fogo. Ou seja, foi algo ouvido e foi algo visível, algo visto. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui nós temos a promessa de Deus cumprida na vida de quem ele fez a promessa. A promessa foi para os apóstolos. Tem algo para nós? Sim, mas inicialmente devemos reconhecer e respeitar o que está escrito, pois Deus fez a promessa aos apóstolos. E começaram a falar línguas, conforme o Espírito os capacitava. Perceba que quem conduz todo o processo é o Espírito de Deus. Não são eles que escolhem o que fazer, que dom ter, que língua falar. Não. É Deus, porque por meio do Espírito conduz todo aquele processo naquele momento. Então foi algo falado, ouvido e compreendido, sem confusão, como nos dias de hoje. Tá bom? Língua, a palavra língua aqui, a palavra grega é a palavra glossa, que significa idioma. Eles falaram idiomas sem ter estudado aquele idioma. Então, o que é o dom de línguas, então? Não é? Então, o falar em línguas, aqui uma definição, tá bom? Mas nós vamos ver no texto bíblico mesmo. O falar em línguas é a capacidade dada por Deus de falar outro idioma sem ter estudado o mesmo. Perceba que no verso 5, que nós já vimos, não é? Nós já vimos. No verso 5, diz que havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Se você contar quantas nações estavam representadas ali, cerca de 15 ou 16 nações. No verso 11, eles dizem, ou os que compreenderam dizem. Nós podemos dizer porque foi algo compreendido, mas não por todos. E nós vamos ver isso no texto. Mas quem compreendeu disse, nós, no verso 11, nós os ouvimos falar das maravilhas de Deus em nossa própria língua, em nossa própria língua materna. Isso é importante da gente perceber por quê? Porque isso está em harmonia com Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus vai dizer a eles que eles receberão poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, é importante a gente ver essa sintonia e, deste modo, a gente consegue definir o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é, então? Conforme o que nós vemos e lemos, batismo com o Espírito Santo é a concessão de poder aos apóstolos. É Deus quem está conduzindo o processo, é Deus quem está dando o poder. Batismo com o Espírito Santo é a concessão de poder aos apóstolos.
Deus profetizou esse momento e aguardava o cumprimento desse evento na história. E agora chegou o momento. Isso está em sintonia com a profecia de Joel, que em breve falaremos dela também, tá bom? Mas é importante notar que Isaías, em sua profecia, ele fala de um rei que reinará com retidão e fala do Espírito sendo derramado do alto. Isaías capítulo 32, versos 1, 15 e 44, de 3 a 5. Deus, nesse momento, ele está cumprindo aquilo que havia prometido. Ele antecipou também, através de João Batista, descrevendo como o batismo com o Espírito Santo. Isso você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Porém, é importante você notar, naquela leitura de Mateus e Lucas, que João fala de 2 tipos de batismo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. É importante também, nesse momento, você saber que a palavra batismo significa imersão. Então, aqui, há duas imersões acontecendo. Uma no Espírito e outra no fogo. E isso tem um significado. Porque João vai dizer, ele os batizará. E a pergunta é, quem fará isso? Quem realizará esse batismo que nós estamos aqui observando? Então, o próprio texto vai responder para nós. O batismo com o Espírito Santo será administrado por Jesus e não por mãos humanas, e nem por vontade humana, pois é Deus quem está conduzindo todo aquele processo. Ele também diz que ele será batizado com o Espírito Santo, não é? E a pergunta é, para quem é esse batismo? No contexto do Evangelho de Mateus, no contexto do Evangelho de Lucas, ele, João Batista, estava falando com uma audiência mista, composta por amigos e inimigos, a quem ele chamou raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso, João fala de batismo com o Espírito Santo, e alguns receberiam ou seriam imersos no fogo. Então, alguns receberiam o batismo com o Espírito Santo, mas não todos. Portanto, esse batismo com o Espírito Santo seria para os amigos de Jesus. Em João 15:14, Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. E João fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os inimigos de Jesus, os que não aceitaram a palavra dele, iam receber o batismo com fogo, quer dizer, destruição, condenação, por ter rejeitado Jesus. O batismo com o Espírito Santo foi uma promessa de Jesus aos seus seguidores e ocorreria enquanto eles estavam esperando em Jerusalém. Vale a pena você notar, nesse momento,
algo importante em Atos 1, 4 e 5, que diz assim, olha, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João, lembra? Batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Cadê o fogo aqui? Por que Jesus não falou? Vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Porque o fogo não era para eles, os amigos de Jesus. O fogo é para os inimigos. E se você é daqueles que gostam, e eu digo, abra sua Bíblia, para você perceber os fatos. Depois você abra em Marcos 1, 7 e 8, e lá também não é mencionado os inimigos. Portanto, Marcos só falou do batismo com o Espírito Santo, que Jesus realizaria na vida dos seus amigos. Nesse momento aqui, gostaria de dizer para você que você não vai encontrar em nenhum lugar na Escritura, faça essa pesquisa, batismo do Espírito Santo. Você já ouviu essa expressão? Batismo do Espírito Santo não existe na Escritura. Existe batismo com ou no, mas não do Espírito Santo. Porque não é o Espírito Santo que realiza, mas sim é administrado e realizado por Jesus. Jesus, ao falar desse momento, ele acrescenta que o Espírito Santo vinha para habitar no seu povo. Então, existe uma medida do Espírito que foi dada aos apóstolos, que é a concessão de poder, mas existe uma outra medida que vai ser oferecida para todo aquele que aceitar Jesus, que aceitar a mensagem, que aceitar o Evangelho. Quando ele disse isso, ele disse por meio de João, o apóstolo, em João 7,38, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica que isso dizia respeito ao dom do Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. E é óbvio, crescem e fossem batizados, porque Jesus disse, quem crer e for batizado, esse será salvo. Jesus disse também, em João 14, 15 a 18, que o Espírito estaria conosco para sempre. A presença interior é para todos, mas o poder é para alguns. E neste caso, foi para os apóstolos. O dia de Pentecoste marca o derramamento do Espírito Santo, onde todas as pessoas, a partir desse momento, terá acesso, ou todos teriam acesso. Por quê? É como nós lemos em Atos 2,17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Mas a ação na vida dos apóstolos é de um modo, na vida do povo como um todo é de outro modo. Nós vamos observar isso, tá bom? Agora, quais eram as características que acompanharam o batismo com o Espírito Santo? Quais eram? Porque tem características importantes a serem notadas. E a primeira delas é que aconteceu de repente. Deus e mais ninguém. Não foi Pedro que disse, vai ser agora. Ou vamos jejuar e orar. Não teve nada disso. Eles estavam numa reunião de oração, seguindo o exemplo de Jesus, que foi um homem de oração, mas não para controlar as ações de Deus. E o texto bíblico faz questão de dizer, aconteceu
de repente. Deus escolheu a hora, a maneira e as pessoas, independente da vontade humana. Outra característica, veio acompanhado do dom de línguas. E estas línguas, como nós já dissemos, eram idiomas humanos. Os 12 apóstolos receberam a capacidade de falar idiomas que não haviam aprendido antes. E qual era o objetivo? Qual era o propósito? Evangelizar os judeus estrangeiros que estavam em Jerusalém. E assim servir de sinal da presença do Espírito e do poder de Deus manifestado naquele momento. Então, estas línguas tinham esse objetivo, este propósito de servir de sinal, tanto da presença quanto do poder que Deus concedeu a eles naquele momento. O propósito de tudo isso era anunciar a chegada do reino de Deus, primeiramente aos judeus, e chegar, conforme a profecia de Jesus em Marcos 9:1, com poder. É óbvio que o poder não é para todos que eles receberam, mas o Espírito, sim, esse é para todos. E tem um propósito, tem um objetivo que nós vamos mencionar. O que ocorre nesse momento? Creio que está ocorrendo uma inversão daquilo que aconteceu em Babel, ou a inversão da Torre de Babel. Lembra? Lá Deus confundiu as línguas. Aqui Deus traz entendimento, ele restaura, a gente pode dizer, a ordem, pois aqui há compreensão. Então, nós dizemos que havia naquele dia memorável judeus de diversas partes do mundo que vieram a Jerusalém para participar da festa da Páscoa e depois do Pentecoste. Ao conceder poder aos apóstolos para falarem noutras línguas, noutros idiomas, era como se Deus estivesse desfazendo a confusão que ocorreu na construção da Torre de Babel. Gênesis 11, de 1 a 9. Pois agora, com a ajuda do Espírito Santo, havia compreensão por parte dos ouvintes, e não confusão. Então, se hoje algumas práticas religiosas trazem confusão para o meio do povo, estão trazendo, na verdade, Babilônia para o meio do povo. Babilônia, ou Bavel, significa confusão. O Espírito de Deus traz compreensão e não confusão. O propósito nesse momento era chamar a atenção daquelas pessoas que ouviram as grandezas de Deus na sua própria língua, para que depois pudessem ouvir a pregação do Evangelho, o que ocorreria em breve, com Pedro usando as chaves do reino. Isso é importante. Deus já havia profetizado sobre isso, e Deus concedeu as chaves do reino para Pedro e os demais apóstolos, mas Pedro seria aquele que iria inaugurar a chegada do reino de Deus na terra. E a partir do verso 14 até o final, nós temos, de fato, o início da igreja em Jerusalém, que começa com Pedro corrigindo o pensamento errado que estava surgindo naquele momento.
Então, o início da igreja ocorre em Jerusalém, cumprindo a profecia, e não em Roma, como alguns dizem. Tá bom? A igreja tem seu início muito claro em Jerusalém. Ok? Então, primeiro nós temos o cumprimento da profecia de Joel, que nós meditaremos. Depois nós temos a pregação de Pedro. A pregação de Pedro, magnífica, linda. Nós temos o conteúdo da pregação, e isso é importantíssimo para nós. Temos também o resultado da pregação. E como era a vida dos primeiros discípulos. Isso é importante, porque se você compreender bem esse trecho, você não vai querer fazer parte do denominacionalismo do nosso tempo. Denominação religiosa divide. Então, se você quer a igreja verdadeira, Atos 2 é o princípio. Como ela funcionava, você vai descobrir. Como ela vivia, você vai descobrir. E depois você vai acompanhar a sua trajetória, tá bom? Devemos notar que Deus usou o meio milagroso para chamar a atenção das pessoas. Num momento, e Pedro ali tinha diante de si uma multidão, querendo saber o que era aquilo. Ou seja, um momento propício para uma boa explicação. E Pedro vai aproveitar aquele momento. Pedro se levanta e vai abrir as portas do reino por meio da pregação, dando acesso a todas as pessoas. Em Efésios capítulo 2, versos 17 e 18, nos diz, Paulo escrevendo aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz, ele, Jesus, veio e anunciou paz a vocês, gentios, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, judeus. Por meio dele, Jesus, tanto nós, judeus, Paulo falando sobre ele, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Magnífico, não é? Eu acho muito bonito esse trecho. Tá bom? A pregação envolve, nesse momento, o cumprimento da profecia de Joel, que falava da vinda do Espírito para todas as pessoas. O conteúdo da pregação é Jesus, o Messias exaltado, o Cristo e Senhor, e sua glorificação através da morte de Cristo, e sua ressurreição, o cumprimento das profecias. E nós vimos isso, Pedro citando Davi, os Salmos, citando Joel. Então, preste atenção no que está acontecendo aqui nesse momento. Os apóstolos se colocam nesse momento como testemunhas dos fatos, cumprindo assim a palavra de Jesus em Atos 1:8, quando disse: "E vós sereis minhas testemunhas." Lembra que eu disse já que nós não somos testemunhas. Nós, testemunhas oculares, nós não somos. Nós cremos no testemunho das testemunhas oculares. E Pedro e os demais apóstolos evocavam essa prerrogativa para eles, porque eles eram de fato. E nós já vimos isso na leitura, no capítulo 2, nos versos 32 ao 35, que diz: Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato.
exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vamos ler a Escritura. Vamos ler a palavra de Deus. E nós a entenderemos, a compreenderemos. Nos versos 17 a 21, nós temos a explicação do ocorrido por Pedro, juntamente com os 11. Não é incrível que, olha, por que a gente diz que só os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo, que é a concessão de poder da parte de Deus? É só você ler o verso 14, olha. Então Pedro levantou-se. Com quem? Com os 11. Matias está incluído. E 11 mais 1 dá quanto? Dá 120? Na sua conta? Na minha dá 12. Só os 12 receberam esse poder. Bom, o que Pedro vai fazer inicialmente? Primeiro, ele corrige a má interpretação de alguns que estavam dizendo: eles beberam vinho demais, estão embriagados. E Pedro vai dizer: esses homens não estão bêbados. Não estão bêbados. Isso é importante, por quê? Se só os 12 falaram em línguas e tinha 15 ou 16 nações representadas, algumas ficaram sem compreender. Consequentemente, podemos afirmar que a língua daquele indivíduo não foi falada, e ele não entendeu o que estava acontecendo. E aí chegou à má conclusão de que eles estavam embriagados. E Pedro vai dizer: não, esses homens não estão embriagados. Isso ajuda-nos a entender que cada um dos apóstolos receberam ou falaram apenas uma língua. E por isso algumas pessoas ficaram sem compreender o que estava acontecendo. E assim Deus preparou ou estava preparando a mensagem que é para todos compreenderem a sua vontade por meio da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, Pedro vai dizer que isto que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. Joel viveu uns 800 anos antes desse momento. Já pensou? E Pedro vai usar essa profecia como a finalização de um processo que Deus havia iniciado no Antigo Testamento. Ou seja, essa profecia está sendo cumprida desde o Antigo Testamento até esse momento. Ou seja, o que ocorre no presente, naquele momento, o presente de Pedro e dos demais, o que ocorre no presente momento é o que foi dito no passado. Deus está cumprindo a sua promessa. Nos últimos dias, representa o tempo certo que Deus escolheu para iniciar o seu reino na terra. O tempo certo é o que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, no qual Deus iria iniciar seu reino na terra e todos teriam acesso a ele, como revelado por Isaías e outros profetas. Vamos ler a Escritura e ela nos ajudará a entender o que está escrito. Mas o que foi predito, né? O que foi que Deus prometeu por meio de Joel? Bom, Deus disse: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E isso ainda não aconteceu, porque o espírito veio sobre os 12. Mas agora todos têm acesso e Deus vai mostrar o caminho
por meio do ensino dos apóstolos. Porque a maneira como Deus agiu na vida deles foi a manifestação do seu poder. Mas Deus está pronto para derramar do Espírito sobre todas as pessoas. Então, diferente do Velho Testamento, todos, a partir da descida do Espírito Santo, teriam acesso ao Espírito de Deus. Mas o que seria isso, né? O que isso significava, na verdade, né? Primeiro, poder de inspiração. Com toda certeza, Deus, ele vai dar. Porque Pedro diz, não é? Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Portanto, poder de inspiração no escrever dos livros do Antigo Testamento, que cessou depois de Malaquias, uns 400 anos antes da vinda de Jesus, e iniciou novamente na vinda de João Batista, Jesus e o Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos. E o poder de inspiração continuará no escrever do Novo Testamento. Que maravilha, não é? Ou seja, poder de inspiração não é para todos, mas para alguns. Deus deu no Velho Testamento e deu no Novo Testamento. E ele completou o Antigo Testamento e ele vai completar o escrever do Novo Testamento. Mas também poder de maravilhas mostradas por Deus. Isso inclui muitas coisas, não é? Vale a pena a gente observar, porque tudo que Deus fez no meio, através dos profetas, no passado, por meio dos profetas, o que Jesus fez enquanto esteve na terra e o que os apóstolos fizeram, estão incluídos nesse poder de maravilhas mostrada por Deus. Mas tem uns detalhes aqui que vale a pena a gente refletir sobre eles, não tem? Porque diz, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Bom, os milagres, as maravilhas feitas pelos profetas no Antigo Testamento, feitas por Jesus no Novo Testamento, feitas pelos apóstolos, estão incluídas aqui. Mas o sol não se tornou em trevas no dia de Pentecostes. Não nos é dito isso. Nem a lua em sangue. Então, a que se refere o verso 20? Já que Pedro disse que o que está ocorrendo é o que foi predito pelo profeta, então isso deve ter ocorrido em algum momento na história, um pouco antes. Então, quando foi que o sol escureceu? Não é? O sol se tornou em trevas. Quando? Senão na crucificação de Jesus. Em Mateus 27, 45, às 3 horas de trevas, quando Jesus estava ou morreu na cruz, houve trevas sobre a terra. E isso faz parte do cumprimento das profecias. Que maravilha, não é? A ressurreição de Jesus, suas aparições, tudo está incluído nessas maravilhas que Deus fez, sua ascensão, a descida do Espírito Santo com poder extraordinário na vida dos apóstolos, os dons milagrosos concedidos por Deus aos apóstolos, tudo isso faz parte do poder de maravilhas mostradas por Deus. Algo que vem sendo cumprido na história desde o Antigo Testamento,
até chegar o seu cumprimento nesse momento, com as palavras de Pedro em sua pregação. Mas também poder de salvação. Pois Joel disse: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não é? Eu gosto de fazer uma pergunta aqui, nesse momento. Por quê? A pergunta é, quando que o nome do Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa? Daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? Mas reflete sobre isso. Porque se você já sabe, é porque você leu a Bíblia. Então, você vai fazer de acordo com o que a Escritura diz, não é? Mas essa pergunta é importante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o poder maior que Jesus disse a respeito, enquanto ainda estava com os discípulos. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Mas como? Qual é a obra maior que os discípulos fariam que Jesus fez? Jesus ressuscitou um morto, Lázaro, depois de 4 dias na sepultura. O que é maior do que isso? Senão o nascer de novo da água e do Espírito. A salvação oferecida por Jesus. Lázaro ressuscitou e morreu depois. Mas o poder do Evangelho, quando nos fazer ressurgir dos mortos, nós não mais morreremos. E Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12, no capítulo 6, verso 12, de 9 a 12, que a morte já não tem domínio sobre nós. Que maravilha! Que maravilha! E as pessoas querem poder que não foi dado a elas, não é? Mas há poder disponível para nós. O poder da salvação por meio de Jesus, por meio do Evangelho. O poder maior é o poder do Evangelho para a salvação. Paulo disse em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós podemos dizer que essa é a entrega principal nesse momento, com toda certeza. Porque Jesus, ele prometeu poder aos apóstolos e ele concedeu. Mas o poder de salvação é para todas as pessoas. Com toda certeza. Tá bom? Bom, é importante que a gente observe que a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a pergunta é, quando é que o nome do Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa? A entrega principal, ou mais importante, era a salvação. Com toda certeza. E é a presença interior do Espírito Santo, conforme nós já lemos em Atos 2, verso 38, que diz, depois da reflexão, né, nós vamos ver ainda, mas em Atos 2:38 diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O nome do Senhor é invocado para a salvação de uma pessoa quando ela é batizada. É o nome que está acima de todo o nome. No livro de Atos, também Paulo vai falar sobre isso, ou
ele dando testemunho da sua conversão em Atos 22:16, ele registrou, falou das palavras de Ananias que disse, depois de ter ensinado a ele, Ananias disse, e agora, que está esperando? Levante-se, seja batizado, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Que maravilha! Louvado seja Deus por nos conceder o poder da salvação. Os sinais e milagres que são realizados, eles constituíram a prova divina por parte de Deus para demonstrar e comprovar esta entrega do mesmo modo quando Moisés recebeu a lei em Êxodo, capítulo 19. Você lembra? Se você já leu, se não leu, vai ler Êxodo para você ver. Quando, por ocasião da entrega da lei, trovões, o monte tremendo, fogo, ou seja, uma ação dramática, milagres acontecendo, e a lei foi entregue ao povo de Israel. Pergunto, Deus continuou fazendo aquelas mesmas coisas? Certamente que não. Deus vai continuar fazendo essas mesmas coisas que ele fez no início do seu reino na terra? Certamente que não. Porque a entrega principal é o Evangelho, é a palavra de Deus que nos salva quando nós a obedecemos. Vamos falar mais sobre isso, tá bom? Qual era o propósito da lei de Moisés? Em Êxodo capítulo 20, verso 20. Nos conceder aos israelitas temor a Deus e para que eles se afastassem do pecado. Qual era o propósito de Deus ao manifestar seu poder no dia de Pentecostes? Que cada um ouvisse as grandezas de Deus na sua própria língua. Mas todos eles precisavam, e isso vai acontecer em Atos 2:38, nascer de novo da água e do Espírito. Depois de explicar o cumprimento da profecia de Joel, Pedro passa a falar a respeito da mensagem principal que diz respeito ao Evangelho. E fala diretamente sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Isso é importante para a gente compreender que o conteúdo do Evangelho ele será pregado constantemente no livro de Atos. A mensagem a ser pregada é Jesus e o reino. Jesus e o reino, o tempo todo. E o Evangelho falando da sua vida, morte e ressurreição. Essa é a mensagem principal. É essa mensagem que deve ficar em nossa mente. O significado de Jesus de Nazaré é lembrado. Através de sua morte na cruz, Deus concede ao homem pecador oportunidade de voltar para ele, mas isso exige a atitude correta em relação a Deus. É necessário compreender que Jesus foi aprovado por Deus por meio de milagres, maravilhas e sinais. Como vocês sabem, Pedro vai dizer: porém, vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. A responsabilidade pela morte do autor da vida não é apenas dos romanos, que cravaram os pregos, mas de todo pecador, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tudo isso foi determinado por Deus. Essa foi a maneira que Deus planejou para trazer o homem de volta até ele. Mas a morte não foi capaz de retê-lo. Deus o ressuscitou dos mortos.
Então, nós precisamos compreender a mensagem central, a mensagem principal, para que nós possamos obedecê-la. Nós precisamos obedecer ao Evangelho de Jesus, cuja mensagem é vida, morte e ressurreição. Quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado. Jesus morreu por nós. Nós somos sepultados nas águas. Jesus foi sepultado no túmulo. Mas ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos para um dia estar com ele. Não sei quanto isso te anima, mas eu fico muito animado com essa possibilidade, essa esperança. Nós temos o poder do Evangelho em nossas mãos. Nós temos o poder da oração. Porém, Deus deu poder, chamando o batismo com o Espírito Santo aos apóstolos, para que eles começassem a sua obra. Deus o ressuscitou dos mortos, conforme a profecia de Davi, que falou sobre sua ressurreição. Pedro interpretou, inspirado por Deus, as palavras de Davi, como ele estivesse falando da ressurreição de Jesus. Maravilhoso. Os apóstolos são testemunhas deste fato, como nós já mencionamos. E Pedro diz que ele foi exaltado à direita de Deus. Ou seja, ele sentou no trono para reinar como um descendente de Davi. Que maravilha que Deus fez. E continua fazendo na vida de todos aqueles que se voltarem para ele. Tá bom? Pedro menciona as profecias. Nós lemos o trecho. E a conclusão é: Deus o fez Senhor e Cristo. Bom, Pedro, no verso 36, ele vai dizer que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Que mensagem, que conclusão, não é? Agora, como Messias, ele é seu Salvador. O Cristo, como Senhor, ele governa a sua vida. É isso que você quer para você? Porque é isso que ele está mencionando. Ele é Senhor, ele é Cristo. É ele quem governa, é ele quem é o Redentor. Vocês crucificaram o seu próprio Messias, que agora está assentado à direita de Deus, no trono de Davi, ou da descendência de Davi. Pedro continua seu trabalho em Jerusalém, onde o reino de Deus vai começar com cerca de 3.000 pessoas. Então, nós temos aí, do 37 ao 41, o resultado da pregação. Os ouvintes, em sua aflição, revelaram convicção e perguntaram: irmãos, que faremos? Você consegue perceber que o milagre das línguas foi atrair o povo para esse momento, para se arrependerem do que fizeram, de serem responsáveis pela morte do Senhor? A pergunta deles revela a crença em Jesus e a dor de não tê-lo aceitado antes. Pedro lhes disse o que fazer, e a resposta dele lhes deu esperança. Arrependam-se, ele diz. Mas o que significa arrependimento? Não é? Mude
a rota da sua vida. Mude o seu comportamento. Faça, de fato, uma conversão, já que você percebeu o seu pecado, o seu erro. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. É importante, nesse momento, frisar ou dizer que no batismo nós recebemos o perdão e também o Espírito Santo, como garantia da nossa salvação. É o que Paulo vai dizer na carta aos Efésios. Assim receberão o dom do Espírito Santo, a habitação do Espírito, como garantia da salvação. É importante a gente notar isso. Por quê? Porque eu falo que nós recebemos um duplo P no batismo. Perdão dos nossos pecados e poder para continuar vivendo puro, purificado na presença de Deus. Pedro também explicou que a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bom, Pedro sendo judeu, isso a gente vai descobrir mais tarde, mas ele ainda não tinha percebido o alcance da mensagem do Evangelho. Pois ele, na mente dele, a promessa é para os seus filhos. Filhos de quem? Dos judeus. Para todos que estão longe. Quem estão longe? Judeus. Para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Chamar quem? Judeus. Mas Deus vai mostrar a Pedro que ele também aceita os gentios. Em Atos, capítulo 10. Nós vamos chegar lá. Pedro exortou ainda mais o povo, advertindo e insistindo. Salvem-se desta geração corrompida. E cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizados naquele dia. Note que não é aceitar Jesus no coração, é aceitar a mensagem do Evangelho, que nos conduz à crença, ao arrependimento, ao batismo, ao novo nascimento, para que assim nós recebamos o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo como garantia da nossa salvação. O batismo é para quem escolhe seguir o caminho da obediência a Jesus, pois se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Foi Jesus quem disse para Nicodemos em João capítulo 3. Marcos 16, 15 e 16. Vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Não entendo por que as pessoas desprezam, dizem que batismo não salva ninguém. Bom, batismo sem entendimento não salva ninguém mesmo. Porque não muda a vida da pessoa. Mas o batismo faz parte do plano de salvação que Deus deixou para a humanidade. Romanos capítulo 6 vai falar do significado de batismo, né? Batismo. Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, olha, em Cristo, imersos, se a palavra batismo significa imersão, então no batismo nós somos imersos em Cristo. Nós fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. É o que Paulo diz em Romanos, capítulo 6, do 3 até o 12 você pode ler. Mas isso que eu falei está nos versos 3 e 4. Bom, agora sim, nós temos a igreja iniciada. Nós temos o reino de Deus agora presente.
como era a vida dos nossos irmãos? No início, na igreja primeva. Aí nós temos sinais de uma igreja saudável, que é uma igreja perseverante, não é? O texto diz que eles perseveravam, continuavam, não é? E isso revela, uma igreja perseverante é uma igreja saudável. Eles perseveravam firmes no ensino dos apóstolos. Você viu isso, não é? Ou seja, no estudo das Escrituras. Não na lei de Moisés, mas no ensino dos apóstolos. É uma igreja perseverante que se dedica ao ensino dos apóstolos. Se dedica ou persevera na comunhão. Se dedica no partir do pão. A comunhão, nós vamos ver posteriormente, que estar em comunhão não é apenas estar juntos, mas é quando nós pensamos no outro, nos interesses do outro, nas necessidades do outro. Isso nós vamos ver na igreja primeira. E a palavra comunhão aqui é koinonia, que é traduzida em Romanos 15, 26, como coleta, como oferta. Ou seja, quando você oferta a Deus, você está honrando a Deus porque está se preocupando com as necessidades do outro. Isso é comunhão, não é? E nós vamos ver isso em Atos capítulo 4. E que se dedicava a partir do pão. Isso está relacionado com a ceia do Senhor, que mais tarde, em Atos capítulo 20, nós vamos ver quando a igreja se reunia para partir o pão. Tá vendo? Mas a base está aqui. E também se dedica às orações. Ou seja, que faz constantemente da oração um estilo de vida, do mesmo modo que Jesus. Uma igreja também que tinha temor de Deus, reverência, respeito por Deus. Uma igreja em movimento, trabalhando, dando fruto para Deus. Não foi isso que Jesus disse aos apóstolos? Eu chamei vocês para que vocês possam ir e darem fruto, para que vocês glorifiquem a Deus com os frutos que vocês derem. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês para darem fruto. E isso revela o temor de Deus. Os apóstolos fizeram muitas maravilhas e sinais, como frutos que glorificavam a Deus. Uma igreja que vivia unidade com generosidade. Que maravilha! Assim experimentavam verdadeira comunhão em todos os sentidos, pois os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam à medida que cada um tinha necessidade. Alguém pode perguntar, mas por que se fazia isso nesse momento? Pense um pouquinho. Lembra que nós falamos anteriormente? Judeus vieram de várias partes do mundo. E eles vão ficar em Jerusalém um certo período. Porém, agora, uma boa parte deles, 3.000, se converteram. E eles vão ficar lá mais tempo do que o planejado. Como que eles vão se manter? E os irmãos, pelo Espírito de Deus, prontamente perceberam e já tomaram providência para atender às necessidades desses irmãos, especialmente os que moravam em Jerusalém, não é? Uma igreja assídua, vivendo unidade cristã em suas reuniões, nas refeições, com alegria e sinceridade de coração. Eles se reuniam todos os dias, no templo, partiam pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Uma igreja que louva a Deus, dando um bom testemunho, mantendo boas relações
com todo o povo. Mais tarde, Paulo vai escrever aos Romanos dizendo: no que depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. No que depender de você e de mim, que somos discípulos de Jesus, nós teremos paz com todas as pessoas. Às vezes as pessoas, alguns podem não querer, mas nós vamos fazer sempre a nossa parte, tá bom? Lembra de Romanos 12, verso 18. Uma igreja que está crescendo, reconhecendo sua responsabilidade cristã de buscar e salvar o perdido, do mesmo modo que Jesus fez. Ou seja, crescimento e evangelismo eram a vida desta nova congregação, ou deste novo povo, nós podemos dizer, porque Paulo vai dizer na carta aos Gálatas que a igreja é o novo Israel de Deus. Gálatas 6, 16. Para concluirmos esse momento, encontramos aí em Atos capítulo 2, o plano de salvação, pelo qual todas as pessoas precisam passar para chegarem a Deus. É necessário crer, e o texto diz que eles criam, tá bom? Tiveram seus corações compungidos, os que creram. É necessário arrependimento, Pedro disse. É necessário confissão. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Redentor, o Messias. Ele é quem governa a vida daquele que se entrega a Ele. Ele é o Senhor. Se você não estiver disposto a confessar sua fé em Jesus como Cristo, como Senhor da sua vida, como Filho de Deus, dificilmente você vai continuar. Quem confessa está pronto para nascer de novo, por meio do batismo, onde recebe o perdão dos seus pecados e a presença do Espírito como garantia da salvação. Mas é necessário perseverar. Foi Jesus quem disse, Mateus 24, 13, que é necessário perseverar até o fim, e aí esse será salvo. Esse é o plano, aqui na base, no início de tudo, que nós devemos seguir. E veremos isso em outras ocasiões também. Servir a Jesus é um grande privilégio que Deus nos deu, mas também temos de reconhecer que é uma grande responsabilidade. Nosso testemunho tem grande influência na vida das pessoas ao nosso redor. Portanto, temos de pensar sempre e avaliar como estamos vivendo e se Jesus tem, a cada dia, o primeiro lugar em nossas vidas. É assim que tem que ser. Senão, ele vai dizer, não serve para ser meu discípulo. Lucas 14, do 28 a 30. Nenhum de nós é autossuficiente. Precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Adoramos a Deus como igreja e partilhamos nossa fé com os outros. Nos edificamos e fortalecemos uns aos outros, a fim de que Jesus, que é Senhor e Cristo, seja vivo em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde.